Estamos aqui para mais uma live exclusiva para os membros do Open Mind Brasil. Eu sou Luciana Ribeiro, Head de Comunicação do Open Mind, e hoje vamos falar sobre supply chain e as soluções para uma cadeia de suprimentos resistente frente a eventos disruptivos como a pandemia, e como que a tecnologia e a inovação são importantes para a configuração dessas soluções. Quem fala sobre esse assunto com a nossa rede é o Open Minder Felipe Araújo, diretor na Rainmaking. Felipe atua construindo pontes entre empreendedores e corporações no fomento de implementação de inovação em supply chain. Ele tem mais de 20 anos em posições de liderança em supply chain em empresas como Vale, ExxonMobil, Orica e Target, e está atualmente baseado em Singapura, onde é diretor da Rainmaking. Felipe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo e o espaço agora é todo seu. Fique à vontade. Muito obrigado, Luciana, todo o pessoal da Open Mind e aos nossos amigos Minders em qualquer parte do mundo onde estejam. Um prazer grande bater esse papo com vocês. Antes de começar a apresentação, eu faço desculpas pelo material em inglês. Confesso que foi para aproveitar o material que a gente utiliza para outros formatos aqui. E mais do que tudo, convidar inputs, comentários. Eu tenho certeza que no grupo aqui a gente vai ter muita experiência que vai ser enriquecedora. Então, por favor, me interrompam, tragam suas perspectivas, suas correções. É um tema que está tão dinâmico hoje em dia que é impossível a gente ter um material 100% atualizado. Todo dia, literalmente, tem alguma coisa nova. Então, a ideia nesse espaço é que a gente simplesmente promova um bate-papo e a gente utilize os slides aqui, mais do que tudo, para guiar essa conversa. Vou começar a apresentar aqui o nosso material, que eu botei bem colorido para a gente ficar animado a essa hora. Estão conseguindo ver a apresentação agora? Está bem aqui? Ótimo. Sim. Sim, está ok, está ótimo. Então, o tema de supply chain resilience, de novo, desculpando pelo inglês, ele tem como ponto o fato de que, acho que nunca, pelo menos na minha vida profissional, tenho certeza que na de vários aqui, a gente teve tantas dúvidas quanto preocupações com relação à disrupção, né, a rupturas na cadeia de suprimento, né? A gente está acostumado a trabalhar com fornecedores de diversos lugares, com parceiros comerciais em mais diversas localidades, e sempre se acostumou a dizer que, de uma maneira ou de outra, os negócios continuariam com um pouco mais de soluço aqui ou ali, mas o nível de disrupção que a gente está vendo nos últimos anos realmente não tem precedente e demanda uma análise um pouco mais aprofundada, né? Então, o que eu vou trazer aqui um pouco como pano de fundo são os estudos que, a maior parte deles utilizam dados anteriores à Covid, que é para demonstrar que esse é um tema que não é pontual, né? Então, por exemplo, através desse estudo aqui, a gente vê que, em média, empresas Fortune 500, das maiores empresas do mundo, têm custos, mesmo em situações normal, antes de Covid, da ordem de 1,6 bilhões de dólares, devido a algum tipo de interrupção nas suas cadeias de suprimentos, né? Esse é um problema que já existia, obviamente, que fica agravado com alguns dos eventos que a gente vê mais recentemente, continua sendo agravado, mas vem sendo muito presente para qualquer corporação, qualquer governo aí pelo mundo, né? Quando a gente fala de resiliência em supply chain, o que a gente tenta atacar aqui? Por um lado, criar mecanismos de resistência a esses impactos, que vão trazer algum tipo de ruptura, né? Minimizando ou contendo esses danos, né? E tentando promover uma recuperação mais rápida, de modo que você tenha uma estabilização, um retorno ao normal, ao novo normal, o mais pronto possível, né? A gente não fala aqui em tentar
ter uma utopia de que você, no momento de Covid, no momento de guerra, você não vai ter impacto nenhum. Óbvio que você sempre vai ter algum impacto, mas a gente quer garantir que você consegue ter uma resposta melhor do que se você não estiver preparado para aquilo, ou melhor do que do seu competidor, né? O clichê, né, em momentos de crise como esse, é que é sempre uma oportunidade. Se você está mais preparado, e aqui a gente vai propor alguns tópicos para isso, você tem um ganho de competitividade. O seu competidor não atende a um determinado cliente, aquele cliente liga para você, você suporta ele, pode ser um começo de uma nova relação comercial, né? Ou, por outro lado, pode ser uma ameaça se você é o fornecedor para quem você deixou de vender por causa de uma disruptura, né? Então, a gente trabalha muito com esses pilares, né? Tentar resistir o máximo possível, minimizando o impacto de alguma ruptura e tentando trazer uma recuperação mais rápido e próximo de um novo normal possível, né? Um outro tema importante, quando a gente normalmente fala com grandes empresas em relação a esse tema, é que hoje em dia, olhar simplesmente para dentro e enxergar o quão resiliente é a sua cadeia de suprimentos não é suficiente. Em um mundo tão integrado como o que a gente vive, passamos por um ciclo de globalização aí grande, 20, 30 anos, né? O nível de dependência, né, e os impactos diretos que você vai ter se um fornecedor seu, ou se um fornecedor de um fornecedor, às vezes alguém que está 3 ou 4 degraus abaixo, né, na sua cadeia de suprimentos, ou para frente, né, como um consumidor, acaba tendo um impacto tão grande quanto uma ruptura que você mesmo possa ter dentro de casa, né? Então, não basta, como dever de casa, numa análise de resiliência do supply chain, você olhar simplesmente para as suas operações. Você precisa, obviamente, entender muito bem quais são as fragilidades, quais são as fortalezas, quais são as exposições que cada um dos componentes da sua cadeia, como o próprio nome diz, tem, e atuar neles de maneira proativa, de maneira inteligente, com análise de risco e entendendo o que pode ser feito para minimizar aquela fraqueza, né? Como eu falei antes, está muito em voga a questão do Covid, e mais recentemente, claro, agora de conflitos bélicos, mas mesmo antes disso, os estudos já mostravam que grandes disrupções de magnitude desse nível, de 200 bilhões de dólares, por exemplo, como a gente coloca aqui nesse slide, já vinham acontecendo mais ou menos com uma frequência a cada 3,7 anos, né? A gente tem muitas questões climáticas também, todo mundo vai se lembrar de grandes eventos como Katrina, o eventos sísmicos que acontecem no Japão, de tempos em tempos. Então, tem alguns eventos naturais ou não tão naturais que ocorrem de tempos em tempos, e a tendência é que esses eventos aconteçam de forma mais frequente e com impacto cada vez maior, né? Fazendo com que o tema de supply chain, de resiliência de supply chain, seja cada vez mais importante, né? Nesse próximo slide, eu tento falar de uma maneira muito simplística por que a gente precisa trazer o que eu vou estar falando a seguir para o tema, que é tecnologia, quando a gente fala de resiliência. Obviamente, se você tem uma operação que fabrica simplesmente um produto, né, e você vende de um fornecedor para um cliente aquele produto, se você tem alguma preocupação do ponto de vista de suprimento daquele produto, você desenvolve mitigações, fornecedores alternativos. É relativamente simples e intuitivo encontrar soluções. Mas eu tenho convicção que na maioria dos nossos universos aqui, né, dos membros do OpenMind e afins, o mundo não é tão simples, né? A gente trabalha com linhas de produtos na ordem de milhares, alguns na ordem de dezenas de milhares, sendo fabricados em dezenas de plantas diferentes, com complexas cadeias de suprimentos do ponto de vista de fornecedores, né? Centenas de fornecedores, centenas de clientes ou milhares de clientes.
fazer a gestão de risco de suprimento de cada um desses produtos, em cada uma dessas plantas de fabricação, entendendo o risco intrínseco e que é variável, né, de cada um de seus fornecedores, é simplesmente impossível, né, ser feito de forma manual ou por pessoas de maneira eficiente em um mundo com tanta transformação, com tanta mudança de cenário de risco como o que vivemos hoje em dia, né? Até muito pouco tempo atrás, o que eu costumo dizer sempre é que, como eu falei até o último slide, algum nível de disruptura sempre existiu, né? Mas eu acho que a gente ficou muito acostumado com um nível de disruptura aí na faixa de 5%, 10% da sua operação, e todo mundo já meio que embutiu no seu negócio, através de estoque, através de alguns fornecedores alternativos, as suas contingências para lidar com aquele nível de disruptura, de 5%, 10%. E você já sabia mais ou menos como sair do buraco quando algum evento acontecia para um determinado produto. Eram mais ou menos os mesmos problemas e você já sabia como lidar com aquilo. Hoje em dia, não. A frequência e a intensidade desses eventos é tal que as estruturas que a gente tinha para lidar com aquilo já não são suficientes. E mais do que isso, como eu falei, em operações complexas, como tem certeza que a maioria das nossas, o volume e a diversidade de itens, de operações que a gente tem é tal que simplesmente o cérebro humano não vai ser capaz de otimizar, de reotimizar uma cadeia de suprimentos à medida que uma disruptura acontece. É aí que entra a tecnologia, né? No mundo de hoje, a boa notícia é que a gente já conta com tecnologias relativamente maduras que podem auxiliar e muito nessa transformação, né? Em você conseguir rapidamente capturar os inputs que vão te ressituar naquele mercado, seja através de novos gargalos de fornecimento de algum produto, ou problemas que você mesmo está tendo em alguma das suas plantas, mudanças de perfil de consumo dos seus clientes, e usando algoritmos avançados, ter recomendações de como reotimizar o seu plano de suprimento de uma maneira mais eficiente, né? Então, a grande mensagem que a gente tenta passar aqui é isso. Em um mundo com nível de complexidade para onde a gente está indo, você contar simplesmente com contingências singelas como as que a gente tinha anteriormente já não faz tanto sentido, né? Então, existe um grande movimento, já existia, e o que a gente vê aqui é nada mais que aceleração para um novo tipo de supply chain. Fala-se muito na terminologia do 4.0, né? O que eu gosto de chamar a atenção aqui, eu tenho certeza que muitos daqui vão ser familiarizados com isso, é a questão de flexibilidade e de granularidade de que é esperado para uma orientação de supply chain. Supply chain 4.0 nada mais do que como é vista a evolução de supply chain para uma operação que se beneficie, que se utilize de ferramentas digitais para ter uma melhor performance, né? Aqui o que eu gosto de chamar muita atenção, até não muito tempo atrás, eu confesso, quando eu mesmo comecei a trabalhar em supply chain, o foco estava muito em velocidade, sim, em eficiência, sim, em custos, muito forte. Existia um conceito muito grande de que a melhor maneira de você ter um supply chain eficiente é você ter um supply chain pujante, que é muito forte, que é muito robusto, que não precisa ser tão adaptável, mas por trabalhar com grandes volumes, ele vai trazer, através de economias de escala, através de robustez, através de relevância, ele vai trazer os maiores ganhos de eficiência, né? Isso funciona muito bem
para um mundo relativamente estacionário, né? O mundo, de novo, para o qual a gente migra, por causa de algumas das instituições que eu falei agora há pouco, mas também por mudança de padrões de consumo, ele já demanda coisas diferentes. Ele demanda flexibilidade, ele demanda granularidade. Ele não basta mais você ter uma operação muito grande, muito pujante, mas que não consegue se adaptar a constantes mudanças de cenário como as que a gente observa diariamente, né? O melhor exemplo que eu escutei recentemente disso é dizer que, até pouco tempo atrás, a expectativa para qualquer líder de supply chain era de construir um trem-bala, né? Que sai de ponto A até um ponto B de maneira extremamente rápida, extremamente eficiente, levando ali um monte de gente, um monte de produto. Mas acontece que hoje em dia esse trem-bala ele tem a expectativa, ele não atende mais uma demanda, porque você tem clientes que vão querer parar a cada quilômetro. E aí o trem-bala já não funciona, ou que tem que fazer uma curva para entrar num pequeno beco, então aquele trem-bala não funciona. Então, hoje em dia, o que a gente precisa é de um conjunto de motocicletas de alta velocidade que consigam ser ágeis para entrar em qualquer beco, fazer mudanças de curso, continuam tendo que ser rápidas, mas elas precisam atender a mais demandas específicas de alguns consumidores, responder a mudanças de cenários específicas e não mais ser simplesmente aquele super pujante estacionário trem-bala que, sim, era muito eficiente, mas só funcionava bem no cenário de A para B com uma demanda bastante finita, né? Então, essa é uma mudança que a gente vê que muitas organizações ainda estão passando por um processo de entendimento e até de adaptação cultural para chegar lá, né? Então, a forma de remuneração variável de executivos nessa área, baseados, de novo, apenas em grandes savings, em grandes números, em grandes contratos, não necessariamente está incentivando organizações a fazerem as mudanças que vão ser necessárias para a maximização de resultados no futuro, né? Eu falei um pouco de tecnologia, e é claro que a tecnologia está como pano de fundo de tudo que a gente está falando aqui, porque, como explicado no slide anterior, para você atingir alta velocidade, alta eficiência e, ao mesmo tempo, ser flexível, né, e granular, você não consegue fazer isso simplesmente com um monte de gente, né, e trabalhando de maneira manual e de maneira não digital, né? Então, você precisa, sim, de um belo fundamento tecnológico para te auxiliar, que é o que vai viabilizar essas coisas que podem parecer contraditórias, como flexibilidade e velocidade, né? Então, o que a gente apresenta aqui nesse próximo slide é o que a gente chama aqui do nosso guia de tecnologias que estão suportando a supply chain no momento. Obviamente, não vou falar de cada uma delas. A gente utiliza isso como mapa para identificar e está constantemente desenvolvendo startups ou empresas de tecnologia nesse setor, né? Mas eu quero trazer alguns exemplos aqui do que a gente vê que está bem relevante no mercado, né? O primeiro na área de visibilidade, né? Principalmente na parte de forecasting e rastreabilidade, né? Quem está nesse mercado tem certeza que está bem por dentro das diversas ferramentas que têm surgido, que permitem visualização em tempo real de onde produtos estão, em quais condições estão, e permitindo que essa informação seja integrada aos sistemas de informação da sua empresa, de maneira que você altere, muitas vezes, o seu plano de produção, o seu compromisso de venda com o seu cliente,
baseado no input que você está recebendo de um fornecedor, eventualmente. Eu diria que essa parte de visibilidade é uma das partes que já tem mais adoção, né? A grande oportunidade aí é de que essas integrações ocorram em multiníveis de cadeia de suprimento, né? Hoje em dia, em geral, as pessoas já têm uma relativa boa visibilidade dentro de casa e de mais um nível, o seu fornecedor, o seu cliente, mas ainda existe uma grande exposição para tudo que acontece alguns níveis, alguns degraus abaixo da sua cadeia de suprimento, né? Na parte de qualidade, a gente vê ferramentas muito interessantes na parte de machine vision, né, que são dispositivos que conseguem capturar imagens, de novo, em tempo real, em alta resolução, e se utilizam de sistemas de inteligência artificial para fazer, por exemplo, inspeção de qualidade de produtos, ou, por exemplo, na parte de ferrovias, de vagões, e com isso, tomadas de decisão muito rápidas com relação à conformidade de produtos relacionados à qualidade, né? A parte de sustentabilidade, obviamente, tenho certeza que é tema comum para todo mundo aí, a parte de descarbonização, né? Existem muitos sistemas sendo desenvolvidos que fazem controle, monitoramento e a contabilidade, né, de CO2 emitido, né? Alguns são até mais proativos e vão te prover com recomendações de mudanças, por exemplo, de rota de suprimento, de maneira a você otimizar o seu legado do ponto de vista de CO2. Então, essa é uma parte que a gente já vê como bastante desenvolvida. E a parte que a gente vê que está chegando muito forte para os próximos anos, a parte de circularidade, né? De economia circular, né? Você conseguir mapear muito bem, desde a concepção do seu produto, o que vai acontecer depois da utilização daquele produto, com a disposição daquele produto, uma eventual reutilização na sua própria cadeia de suprimentos. Essa é uma área que a gente vê que tecnologia ainda não é muito bem explorada, mas já vemos sementinhas ali bastante interessantes de coisas para acontecerem, né? Na parte de automação, de novo, tem ganhado bastante notoriedade, né, a parte de armazéns e na área de manufatura, né, robôs e outras ferramentas que usam drones e usam ferramentas também de machine vision para otimizar a operação desses tipos de locais, né? E na parte de otimização, o que a gente vê que, na verdade, anda suportando todo o resto, ferramentas com sofisticados sistemas de análise, né, com algoritmos utilizando machine learning, inteligência artificial, que processam toda essa gama de informação que todos esses outros sistemas são capazes de prover e vão te dar recomendações mais acuradas de, por exemplo, quanto inventário você tem que manter, de maneira para que você tenha uma menor chance de não ter o produto que o seu cliente queira e minimize as chances que você tenha também mais inventário do que o que você não quer, né? De novo, e aí, pessoalmente, eu tenho alguma experiência nesse tema. A gente está acostumado a trabalhar, falando em bom português, com ferramentas que tem uma tecnologia aí da ordem de 20 anos, 30 anos, a maioria dos ERPs com os quais a gente trabalha não utilizam esses algoritmos mais sofisticados, né? Então, a nossa estimativa é que existe uma perda de oportunidade aí da ordem de 20% a 30%. Quem opera ainda com essas ferramentas mais robustas, né, mais relativamente rudimentares do ponto de vista de sofisticação de algoritmo, tem uma oportunidade na mesa aí da ordem de 20% a 30% de otimização do seu inventário, né? Então, passando muito por alto, com alguns exemplos de ferramentas e trazendo alguns números. Esses números são pré-pandemia, para ser sincero, números pós-pandemia estão muito sujeitos ainda a uma apuração mais
mais sensível ao que está realmente acontecendo, mas a gente vê que só na área de visibilidade tem oportunidades na ordem de 270 bilhões de dólares, na parte de forecasting, mais quase 20 bilhões, e na parte de flexibilidade, quando você traz junto ferramentas de visibilidade, ferramentas mais ativas, que te fazem recomendações do que fazer com o seu inventário, na ordem de 600 bilhões de dólares. Tenho certeza que hoje em dia esse número vai chegar na casa de alguns trilhões, dado o aumento do número de ruptura que a gente está vendo no mercado, né? E, finalmente, só uma pequena reflexão, meio que em resumo do que a gente falou até agora, né? Por que a gente acha que esse é um grande momento para investir em resiliência de supply chain, né? Então, a gente tem cinco fatores aqui muito claros, né? A tecnologia já está madura, né? O que a gente observou nos últimos 20, 30 anos é que várias dessas ferramentas que eu comentei há 2 slides atrás, elas vêm sendo desenvolvidas e estão ganhando, inclusive, bastante tração, principalmente com empresas de consumo, né? Você vê, por exemplo, uma Amazon, você vê Uber, você vê Apple, todas elas, de alguma maneira, utilizam a tecnologia que está por trás de várias dessas ferramentas que a gente citou até agora. A tecnologia amadureceu. O que a gente vê que não aconteceu foi uma adoção de larga escala por grande parte das grandes corporações que operam por aí. Em particular, empresas que estão em B2B, né, empresas que fazem de business to business, a gente vê que foram muito conservadoras nesse aspecto e continuam operando com tecnologias de sistemas de mais de 20 anos vamos dizer assim, de idade em termos de sofisticação, né? Então, existe um atraso na adoção de tecnologia em termos de ferramentas de supply chain, que é uma grande oportunidade, porque essas ferramentas, nesse período, foram testadas, foram aperfeiçoadas, o risco de implementação, hoje em dia, já é bastante mitigado devido a esse tempo, né? A gente vê que as corporações, mais do que nunca, têm exemplos concretos por estarem sentindo as dores, né, dessas rupturas, né? E aí eu falo com uma experiência pessoal, vindo de posições em supply chain, até muito pouco tempo atrás, até antes do Covid, eu pedi um budget, né, para o meu CEO, né, para fazer um grande investimento em otimização de supply chain, demandava bastante esforço, né, em representar um risco que era hipotético, mas veja bem, senhor CEO, veja bem, a gente pode estar perdendo isso aqui, a gente tem essa oportunidade. Era uma coisa muito pouco tangível, né, se a gente é bastante honesto com a gente mesmo, né, porque a maioria dos negócios não experimentavam grandes rupturas em supply chain, né? Era teórico. A gente sabia que existia, quem está dentro do supply chain sabia que essa oportunidade existia, que algum desperdício, entre aspas, existia, mas a dor não era sentida pelas organizações, né? Agora não. Agora todo mundo, de uma maneira ou de outra, experimentou isso, seja no seu negócio, seja na sua vida pessoal, né? Então, está muito presente e fica mais fácil a gente conversar sobre esse tema, fica mais fácil que se justifiquem movimentos de investimentos nessa área, né? Também a gente tem a questão de reguladores e consumidores demandando mais visibilidade, né? Seja pelo ponto de vista de responsabilidade de suprimentos, existe uma grande preocupação de onde vem o produto que eu compro, do ponto de vista de mão de obra, de ponto de vista de compliance com sanções, né? Por exemplo, agora em momentos de guerra. Então, reguladores e consumidores querem saber mais o que está acontecendo na sua cadeia de supply chain, o que também causa
uma demanda por investimento em tecnologia nessa área. E, finalmente, existe um grande aporte de dinheiro. Aqui é um dos casos que eu tenho que dizer que o meu slide já não está mais atualizado. Isso, cada vez que a gente olha aqui, esse número aumenta pelo menos 10%, 15%. Existe obviamente, pelo mercado enxergar que essa é uma área bastante promissora, existe muito investimento em startups nessa área. No último ano, se eu não me engano, foram 10 startups que se tornaram unicórnios dessa área, com valor de mercado de mais de $1 bilhão. Algumas delas com 3, 4 anos de idade. Existe uma aceleração muito grande, porque a gente vê que existe uma demanda muito grande e os resultados se provam muito rápido, né? Vou fazer uma pausa aqui, bem rápida, para perguntas, comentários, se alguém quer dividir alguma experiência com o resto do grupo. Parece que temos uma pergunta aqui no chat do Everton. Everton, gostaria de fazer a pergunta aqui por áudio mesmo? Só liberar o microfone, por favor. Sim. Okay. À vontade. Ok, Felipe. Muito bom, parabéns aí pela rápida apresentação de algo que é muito complexo. E dentro dessa complexidade que eu faço a minha pergunta. Diante de todas essas ferramentas que são importantíssimas na cadeia de suprimentos moderna, como você mesmo colocou, quando de acontecimentos como esses pelos quais estamos passando, tanto em 2020 como agora em 2022, agravado por uma guerra, inclusive, né? A China com esse bloqueio no maior porto do mundo, a minha pergunta é bem direta no seguinte aspecto. O quanto essas ferramentas ajudam, resolvem o problema, ou se mais nesses momentos e nessas situações vale muito mais a experiência do profissional, a vivência dele na área, do que as próprias ferramentas. Ou seja, estou questionando as ferramentas e a experiência de um profissional quando você sai fora da reta, quando você está em situações completamente fora da curva, ok? Uhum. Não, perfeito, a sua pergunta é muito boa, Everton. O que eu penso sobre o tema é que, hoje em dia, o volume e a velocidade de chegada de informação é tal que, com toda a experiência, né, que um profissional tenha em supply chain, ele não vai ser capaz de processar da maneira mais racional, da maneira ótima, né, toda aquela informação que está chegando para ele, né? Então, você simplesmente não vai conseguir necessariamente ter a melhor resposta. E aí, voltando no seu ponto, Everton, que é bastante importante, a gente não acredita que a gente vai encontrar qualquer ferramenta aqui que vai ser a bola de cristal, né? Que vai ser capaz de prever que a Rússia vai invadir a Ucrânia, de que Xangai vai ter um lockdown do nível que tem. Isso não se trata disso. Mas se trata de ter ferramentas que vão te possibilitar ter uma resposta muito mais rápida e muito mais certeira quando isso acontecer. Se trata de ter ferramentas que vão te possibilitar ter, como, por exemplo, algum tempo atrás a gente fez isso manualmente, né? Vários cenários de estratégias de suprimentos, dado diferentes potenciais eventos que poderiam acontecer, né? Então, mesmo numa cadeira mais singela, Everton, se você tenta fazer isso de maneira manual, você quer fazer uma extrapolação de 5 cenários, vamos dizer que seriam só 5 cenários. O trabalho para colocar esses cenários todos, né, de pé, né, e estimar o resultado deles é bastante hercúleo, né? Hoje em dia, a gente precisa de mais do que isso, a gente precisa de 100 cenários, né? Porque as variáveis são tantas. Aí entra a tecnologia, Everton, para você conseguir trabalhar com
toda essa diversidade de cenários que podem acontecer. Obrigada, Everton, pela pergunta. Falando sobre essa questão, né, Felipe, de tecnologia que você acabou de mencionar, como é que as corporações elas estão adotando essa tecnologia? Isso já está sendo visto como uma solução? Esse processo está acelerado? Como é que está isso hoje? Bom, Luciana, essa é uma pergunta boa e a resposta, obviamente, vai ser bastante diferente, né? Diferente dependendo do segmento, mas de maneira muito geral, né? Fazendo uma generalização muito boa, muito grande, a gente vê que mercados de consumo, né? Empresas que a gente chama de B2C, em maneira geral, estão mais avançadas em implementação desse tipo de ferramenta. A gente vê que até por uma própria demanda do consumidor, de maneira muito natural, quem está no B2C está mais sujeito à sensibilidade do consumidor em situações como essa. Então, foi compelido a investir nisso anteriormente. Quem está em B2B, e aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque é de onde eu venho, ficou um pouco preguiçoso, Luciano, na minha visão, e de novo, sem ofensa a ninguém, porque eu falo por mim mesmo, por achar que, não, eu entendo bem os meus riscos, eu já sei como lidar com as rupturas que sempre ocorreram, eu não preciso disso. Foi sempre visto como uma coisa que era interessante, mas teórica, né? E aí, para esse caso, Luciana, eu acho que o Covid realmente é o momento da virada, né? É o momento em que as corporações começam a investir mais pesado nisso. E aí, desculpa, eu dei uma volta para te dizer que a gente está vendo, eu acho que a gente ainda está no pico do iceberg aí, em termos de investimento nessa área, pelo menos na área de B2B, né? E que isso vai se acelerar muito ainda. Eu acho que a gente está talvez uns 5 ou 10 anos de ver boa parte dessas ferramentas bem implementadas. Tá ótimo, Felipe. E você é o especialista aí nesse tema, né? Eu queria saber se, mesmo diante de todo esse preparo, esse conhecimento, você ainda tem algo ainda que te mantém acordado à noite quando se trata de desafios, né, da cadeia de suprimentos. Eu acho que a grande preocupação hoje em dia é com relação à comunicação com os outros elos da sua cadeia, né? Como eu comentei antes da pergunta do Everton, informação existe, mas você fazer ela chegar da maneira mais rápida possível acho que é o mais difícil. Essa é, inclusive, uma pergunta que eu fico curioso para até entender um pouco do grupo, né? Eu tenho certeza que a gente teria uma grande diversidade aí de respostas, né? Se é mais pressão por custo, se é mais pressão dos clientes, e a gente vê realmente bastante diferentes respostas com relação a esse tema. Estou vendo algumas perguntas aqui no grupo, não sei se o... Frederico Peixoto. Frederico, por favor, pode... Fique à vontade. Bom dia aí, pessoal. Boa tarde, né? Vocês me escutam bem? Sim, muito bem. Joia. Turma, acho que é mais aqui uma troca de experiência também, né? E propriamente uma pergunta aí não só para o Felipe, mas para os demais também. Mas eu acho que a grande disruptura que a gente está vivendo em supply chain agora, eu que vivo aqui sou da Petronas, sou responsável aqui por operações, por supply chain, e a gente lida diretamente com commodities, né? Nessa parte de barril de petróleo, né? Impactado fortemente também pelo dólar. E uma coisa que, historicamente, a gente vê em supply chain, independentemente do segmento que a gente atua, é a pressão por menos working capital, né?
Então, mais make to order, menos make to stock. Então, aquela premissa, esse viés é um mantra de supply chain que envolve sempre a questão dos KPIs, aí, né? Reduzir estoque a níveis menores possíveis. E hoje eu vejo assim, né? Se eu tivesse aqui, né, um retrovisor, e se eu tivesse condições de efetivamente investir em compra de aquisição de insumos aí há meses atrás, né? Posso dizer há anos, talvez hoje a gente estava surfando uma situação totalmente diferente em relação à profitability da empresa, né? Rentabilidade como, de uma forma geral e resultado na veia. E como que hoje, né, as empresas, né, e vocês aí, Felipe, também, como é que o working capital tem sido visto hoje para as empresas, né? Porque eu leio, assim, num ambiente de tanta volatilidade, tanta disruptura que a gente está vivendo, eu não leio que inflação e essa questão de pressão econômica vai se reduzir a curto prazo. Então, quanto mais efetivamente a gente se proteger de alguma forma fazendo um investimento em estoque, né? Para mim nunca foi um gasto, né? Mas sim um investimento, e por conceito, muitas das vezes a gente vê que é isso mesmo. Como é que as empresas estão lidando com esse viés, né, do working capital, né, nesse momento de tanta dificuldade e escassez, né? Quando a gente vê, não quero ter estoque, mas ao mesmo tempo, se eu quiser ter hoje também, você não vai ter, e se quiser ter, tem que pagar muito mais. Então, é um momento que a gente vê que a gente não tem muito para onde correr, né? É um tema realmente excelente, Frederico. De novo, acho que ferramentas de tecnologia te auxiliam a identificar onde faz sentido, né, ter dinheiro com working capital e onde você tem que trabalhar lean ali, né? A grande dificuldade do momento é que todo mundo tem certeza que tinha aí suas políticas de estoque de segurança, né, baseado simplesmente em histórico de vendas e baseado na sua variabilidade histórica, né? Então, você sabia que você vende 100 todo mês, com mais ou menos 20, você vai manter ali uns 80 no estoque sem grandes problemas. Essa variabilidade aumentou muito. A gente acredita que existe muita oportunidade, Frederico, para fazer um investimento certo em ferramentas que vai trazer mais informação para o seu modelo. Você vai trabalhar não apenas com o seu histórico de venda, não apenas com essa variabilidade, mas com outros indicadores, muitas vezes indiretos, que algoritmos vão ser capazes de dar melhores recomendações de quanto de estoque você tem que ter e você consegue se proteger em situações como essa, né? É óbvio que, como eu falei antes, não resolve o problema, né? Mas você pelo menos consegue minimizar um pouco o impacto. Não sei se alguém mais tem algum comentário sobre esse tema. Felipe, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão do ESG, né? Como que está isso dentro de redes de fornecimento? Uhum. É um tema que não sei se eu falo pelos outros colegas aqui que são da área de supply chain. Ele tem estado na pauta, Luciana, já há bastante tempo, né? A gente fala bastante na parte ambiental, de responsabilidade social e de governança. O que eu acho que foi a grande mudança disso aconteceu mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, quando os grandes fundos de investimento do mundo, né, o BlackRock, por exemplo, de maneira muito clara, declarou que só ia colocar dinheiro, só ia continuar colocando dinheiro em empresas que estivessem absolutamente jogando pelas regras, né, principalmente na questão de emissões, que hoje convencionou-se que são as ideais para esse tipo de operação. Então, é um tema que eu vejo que várias empresas vêm trabalhando de maneira muito forte ao longo do tempo, mas, pessoalmente, eu acho que numa velocidade
e dando o peso, e ainda não dando o peso que o tema merece, e ainda não na velocidade que o tema merece, né? De maneira muito pontual, de maneira muito simplesmente a satisfazer alguns indicadores que o mercado pedia. Mas que de 2, 3 anos para cá, eu vejo realmente uma mudança muito forte nesse tema, principalmente pela mudança como esses grandes fundos de investimento estão declarando que só vão trabalhar, só vão continuar aportando dinheiro em quem joga com esse tipo de regra. Outro fator muito importante também é, de novo, através de tecnologia, né, ferramentas de comunicação, redes sociais, tudo mais, a informação sobre com quem você faz negócio, né? E que tipo de operação e que tipo de nível de compliance todo mundo com quem você faz negócio tem, ficou muito mais aberta e disponibilizada nos dias de hoje. Até muito pouco tempo atrás, uma empresa que eventualmente fizesse negócios e comprasse, por exemplo, de uma fábrica na China ou em Bangladesh, que depois descobriu-se que aquela fábrica tinha mão de obra infantil, tinha mão de obra escrava. Aquela empresa poderia até perfeitamente bem, até 10, 15 anos atrás, falar assim, desculpa, não sabia, né? Quando eu fui lá, eu fiz a visita, mandei meu inspetor, estava tudo bem. Depois que eu virei as costas e saí de lá, eu não tinha como saber que aquilo estava acontecendo, né? Até muito tempo atrás, é óbvio que isso tinha alguma repercussão, mas era relativamente rapidamente vencido. Hoje em dia, não mais, porque hoje em dia é muito fácil que esses eventos ganhem grande repercussão através de redes sociais, através da grande imprensa, e, por outro lado, também é muito mais fácil para uma empresa fazer o monitoramento 24/7, né? E está utilizando de tecnologia para garantir que todos os seus parceiros comerciais joguem o jogo, né, em compliance com as regras de ESG, na parte de responsabilidade social, por exemplo, né? Então, de uma maneira geral, Luciana, eu contando isso tudo só para dizer que é um tema que eu vejo como muito presente, vamos dizer assim, nos PowerPoints, nas apresentações do que qualquer empresa faz através do seu supply chain, mas até pouco tempo atrás não saía muito disso. Existiam algumas operações, algumas atividades, sim, que ocorriam, mas isso não estava tão intrínseco no dia a dia. De alguns anos para cá, isso tem ganhado muita importância, e hoje em dia eu não imagino uma corporação, né, com um supply chain que não considere fatores ligados a ESG cada vez que vai tomar uma decisão de quem vai comprar, por quanto vai comprar, em que condições vai receber cada tipo de produto. Maravilha, obrigada, Felipe. A gente está chegando ao final aqui da nossa live, mas temos uma última pergunta, que é do César. César, fique à vontade. Sim. Oi, Felipe, tudo bom? Boa tarde a todos. Está ouvindo ou não? Está normal? Sim, estamos ouvindo. Sim, Felipe, assim, eu entendo que a tecnologia, as ferramentas são fundamentais. Eu atuei bastante tempo na área de supply chain, mais especificamente na área de procurement. E empresa multinacional, não empresa americana, né? E de tecnologia, e o que eu vejo é assim, o que a pandemia está trazendo hoje é uma mudança muito mais de paradigma do que outra coisa. Por quê? Porque as empresas, especialmente as empresas americanas, elas tinham como base diversificar muito pouco a cadeia de suprimento para ter um custo de gestão mais baixo. E isso era uma briga. Eu tive a oportunidade, não só na empresa que atuava, eu atuei muito tempo no Conselho Brasileiro de Executivo de Compra aqui do Brasil, que eu conseguia ver o todo das outras empresas, principalmente as empresas americanas, era muito forte essa questão. Criavam métricas, além da métrica de saves, criavam métricas de redução de fornecedor, consolidar. E aí vem a pandemia,
e ela se depara com uma situação que diz assim, eu reduzi e fiquei com um só, e esse um só agora ele não me atende, e eu não consigo fidelizar com os outros que eu deixei para trás porque eu achava que eu tinha que ficar com um desses, né? Um único fornecedor. Isso eu acho que foi o que levou. Eu acho que a tecnologia certamente ajuda, é importante, porque o volume de informações, a qualidade da informação, mas a mudança de paradigma, a mudança do conceito de procurement depois da pandemia, eu costumo brincar, até escrevi no início da pandemia, eu acho que a área de procurement, mais especificamente dentro do supply chain, ela é muito preocupada com o plano B. Hoje, eu acho que ela tem que pensar no C, D e E. Por quê? Porque o plano B não atende mais, porque o plano B era isso, né? Eu tinha um, mas tem um ali que eu conheci. Então, assim, então eu acho que, não sei, assim, eu acho fundamental a tecnologia e a ferramenta, mas eu acho que o conceito é que ainda, não sei agora, com essa mudança aí, com a questão da pandemia que avançou toda a cadeia, se esse conceito vai mudar. Mas até então, o custo era saves e pouca diversificação para ter um baixo custo de gestão. Perfeito, César. Seu ponto é excelente, eu concordo plenamente. Como eu vejo a junção dos dois temas, César, até a pandemia era muito difícil para a gente, né, como supply chain, como você se colocou na sua posição anterior, era muito difícil você explicar que valia a pena você ter o seu fornecedor B, C e D, porque, obviamente, ele vai ter um custo adicional. Por definição, alguém vai ser mais competitivo e é mais barato você comprar só do A, né? Porque ele tem o menor preço. Então, se você quer otimizar saving, o KPI certo é que você tenha só um fornecedor, né? O que a pandemia nos deu agora, nesse aspecto, é fatos e dados comprovados de que, se você tiver só um A, o seu custo real vai ser maior, porque aquele fornecedor vai te deixar na mão em algum momento, né? Aonde a tecnologia, eu acho que entra, César, é que se fosse só a pandemia, eu diria que não necessariamente a tecnologia. Você faz um rearranjo, ponto. Mas eu estou partindo da hipótese, que é o que a gente tenta defender aqui com esse slide que a gente trouxe, que essas disrupções elas vão continuar acontecendo, e cada vez de maneira mais frequente, e vindo de lugares diferentes. Então, você tem que ter o plano A e o B, mas se amanhã depois acontece um evento X, você pode ter que ter um C, ou pode ter que ter um D, e esse mapa, essa configuração vai ter que se ajustar de maneira muito dinâmica, muito rápida, de forma que a mente humana não vai ser capaz de estar sempre correndo atrás disso. Então, acho que é aí que a tecnologia entra, César. E é óbvio que é uma jornada grande até a gente conseguir digitalizar todo o procurement, todo o supply chain, toda a informação integrada, funcionando bem, de maneira que, assim, certamente a gente continua precisando ter gente para pilotar os sistemas, né, e prover as estratégias, as informações para eles, para utilizar os algoritmos para nos ajudar a tomar as melhores decisões. Então, a gente vê que isso... a gente está indo nessa direção, César, mas aprendendo com os erros e com as fragilidades do que a gente tem no momento. Legal. Eu concordo com você, a questão do ERP, hoje eu acho que eles são muito grandes e não atendem a essa expectativa. Você tem que ir por um caminho desse para poder criar uma nova realidade, porque o ERP ele é uma máquina muito pesada e atende uma série de necessidades, mas não chega a essa necessidade aí que é uma digitalização maior da cadeia. Mas legal, obrigado aí. Obrigado a você. É um trem-bala, o ERP. Obrigada, César, pela participação. Felipe, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade em compartilhar aqui com a nossa rede informações tão importantes em um tema tão atual e urgente, né? Principalmente diante aí dos últimos acontecimentos que a gente acompanhou aí tão bem na semana passada com a live sobre o lockdown na China, né? Com certeza são informações que vão ser de grande valia para todos aqui.
Então, obrigada, e eu passo a palavra para você aí para as considerações finais. Muito obrigado a você, Luciane, e a todo mundo do grupo. Mais que tudo, convidar os demais participantes que tenham interesse no tema, que queiram contribuir, que entrem em contato. Sempre uma satisfação grande estar trocando informação com vocês. E na expectativa do próximo encontro aqui com todo mundo. Um abraço para todo mundo, bom dia, boa noite e seguimos em contato.